Olá, meus amores, boa tarde. Vamos para o nosso terceiro dia. Hoje é a nossa aula de História, né? Capítulo novo, né? Da nossa apostila nova. Página 6 até a página 11, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o surgimento das cidades. O surgimento das cidades. E aqui nós temos essa imagem, olhem bem para ela. E tem a pergunta aqui: o que você vê na imagem? Bom, você olhando, o que você consegue enxergar nessa imagem? Quem são as pessoas que estão na gravura? O que elas estão fazendo? O que a gente consegue observar aqui? Que tem tanto homem como mulher, né? A gente consegue observar isso, não consegue? Né? Homens e mulheres indígenas, aqui eles estão cortando árvores, né? Você acha que esta gravura retrata uma situação que aconteceu no passado ou nos dias de hoje? E aí, o que vocês acham? Olhando essa gravura, a gente consegue sim identificar que é uma gravura o quê? De um acontecimento importante, mas um acontecimento do passado, né? Ó, gravura, derrubada do pau-brasil, né? É de 1575, tá bom? Próxima página, página 7. Para começar, vamos lá, acompanhem aí. Com a chegada dos portugueses, em meados de 1500, ao atual território brasileiro, a organização do país se transformou, né? Com a chegada dos portugueses aqui. Antes dos europeus, os povos nativos que ocupavam esse território tinham outra forma de organização. Viviam em diferentes aldeias ou comunidades próximas aos rios. Hoje em dia, a maior parte da população brasileira vive em cidades, né? Hoje em dia é assim. Mas nem sempre foi assim. Existem cidades enormes e outras com poucos habitantes. Algumas são muito antigas e outras mais recentes. Essas e outras questões serão estudadas nesse modo, né? Aí aqui tem a imagem, né, de uma igreja da Nossa Senhora do Rosário, lá em Salvador. Ó. Bom, em 1500... Não, essa foto é de 2017. Salvador foi uma das primeiras cidades construídas no Brasil em 1549. Aí tem as seguintes perguntas. Como você acha que surgiram as cidades do Brasil? E aí, como é que você acha que surgiu? Você já visitou uma cidade muito diferente daquela em que vive? Quais são as principais diferenças entre elas? O que você acha que toda cidade precisa ter para que seus habitantes vivam bem? E por quê? Isso aqui são respostas pessoais, né? De vocês. Eu cheguei a visitar a cidade histórica lá de Ouro Preto. É linda, muito bonito, né? Vamos lá, ó, próxima página, página 8. Para explorar, para aprender, explorando novas terras. Explorando novas terras, você consegue imaginar como era o território que hoje chamamos de Brasil quando os portugueses desembarcaram aqui em 1500? Você consegue imaginar como era? Certamente é possível imaginar que não existiam casas, né? Da forma como conhecemos hoje, nem prédios, carros, parques ou cidades. A primeira vila portuguesa surgiu em 1532, onde viria a ser, muito mais tarde, a cidade de São Paulo. O vilarejo chama-se Vila de São Vicente. Como Portugal tinha interesse em manter o território e comercializar as riquezas encontradas por aqui no Brasil, os portugueses passaram a chegar em maior número, né? Assim, novas vilas e cidades foram construídas, né? Conforme foi vindo mais, né, os portugueses, então foi aumentando, né? As cidades foram sendo construídas.
Inicialmente, essas construções foram erguidas, em sua maioria, no litoral. Como assim no litoral? Ali, beirando o mar, né? Por quê? Já que os portugueses chegavam pelo mar. Observe o mapa a seguir. Tá vendo aqui o mapa? Mostra aqui, ó, todo o litoral aqui foi por onde eles chegaram, porque eles vinham de embarcação, né? Vinham pelo mar. Então, por aqui que foram, ó, só olhar aqui, tá bom? Ó, áreas sob influências das cidades e das vilas, áreas conhecidas e relativamente povoadas e... Isso, tá certo. Ó. Tá? Então, foi por aqui que eles começaram a chegar, foram povoando primeiro. Com o passar dos anos, os portugueses organizaram grandes expedições. Como assim expedições? Viagens e excursão para explorar, né, as áreas além das praias. Então, eles começaram a entrar mais para dentro do Brasil para conhecer melhor, né, essa terra. Assim, começaram a entrar nas florestas e estudar o terreno, a fauna, né, os animais que habitam a região, e a flora, né, que são as plantas, né, o conjunto de plantas próprias de uma região. E as diversas populações indígenas que já habitavam o território, né, o nosso território. Esses estudos garantiam que os portugueses ampliassem o domínio das terras, além de as protegerem de possíveis invasões de países rivais, porque nessa época era muito disputado o domínio de novas terras pelo mundo inteiro, né? Então, eles começaram a estudar melhor, a fazer novas expedições para poder conhecer melhor o território brasileiro. Gotinhas de saber. Vamos lá. A relação entre indígenas e portugueses. Ao longo dos anos, com o avanço das expedições, ou seja, dessas excursões, dessas viagens que eles faziam, os portugueses encontraram muitas comunidades indígenas, né? Porque os indígenas já estavam aqui no Brasil, né? Mas diretamente do que se imagina, os europeus não eram nada simpáticos com essas populações, pois os viam como um povo inferior, já que viviam de uma forma muito diferente das dos povos da Europa, perdão. Para os portugueses, a forma como viviam era o único jeito de se viver. Com rei, roupas, leis e devotos da igreja, inicialmente os hábitos dos indígenas foram vistos como algo curioso, porém mais tarde como inaceitáveis, ou seja, que não era o jeito que eles viviam não era aceitável. Com a missão de expandir os terrenos portugueses, os europeus passaram a invadir os territórios, né, das comunidades indígenas. Alguns povos eram ameaçados e obrigados a ir embora, isolando-se de outras áreas. Outros lutavam e morriam em combate. Muitos indígenas também eram escravizados pelos europeus, sendo obrigados a trabalhar para eles, coletando produtos que seriam enviados a Portugal ou abrindo um caminho pela mata, já que os indígenas tinham muito domínio e conhecimento das florestas, né? Assim, antes da escravidão africana no território, os portugueses passaram a escravizar muitos indígenas, destruindo suas terras e afastando-os de seus familiares, tá? Aí tem aqui uma figura. Agora vamos para a próxima página. Página 10. Foi a partir das expedições, né? Vou colocar aqui, que tá balançando. Isso, vamos lá. Foi a partir das expedições ao interior do território que o Brasil foi se transformando e muitas novas cidades foram construídas, abrigando novos portugueses que chegavam ao território, geralmente interessados na posse de terras e no comércio com Portugal. Para evitar a invasão e os ataques de outros países ao novo território, nas primeiras cidades geralmente eram construídos fortes e fortalezas. Os fortes eram edifícios construídos no litoral, ali beirando, né, a praia, ali perto,
para vigiar a chegada de outros povos ao território. Então, eles construíam esses fortes para poder vigiar quem estava vindo pelo mar, né? Quem estava chegando. As fortalezas geralmente eram construídas em morros altos e montanhosos, mas muitos ficavam também na encosta das praias, ali bem perto mesmo da praia, de modo que os vigias pudessem ter uma boa visão de quem chegava pelo mar. Aí aqui tem a imagem do Forte dos Reis Magos, que fica na cidade de Natal. Foi construído pelos portugueses, né, para defender o território do domínio francês em 1598. Aí tem aqui a pergunta: você já visitou algum forte como o dos Reis Magos? Qual? Conte para os colegas essa experiência. Se você já visitou, grava um videozinho bem rapidinho falando sobre a sua visita, tá? Em um desses fortes, se você já foi. Eu já fui em um aqui, do Rio de Janeiro. Há algum forte na cidade em que você vive? Sim, nós temos aqui vários fortes. Eu coloquei o nome aqui só de dois, que é o Forte de Copacabana e o de Duque de Caxias, que fica no Leme, tá? Mas tem outros fortes também aqui no Rio de Janeiro. Outra construção de grande importância foram as igrejas. Os portugueses eram católicos, né? E acreditavam que faltava fé aos indígenas. Assim, muitos padres desembarcaram no Brasil com o intuito de catequizar as populações indígenas, né? Catequizar e ensinar a religião católica. Então, acabou vindo bastante padre para poder catequizar os indígenas. Em razão desse movimento, muitas igrejas foram erguidas ao longo do tempo. Enquanto os fortes e as fortalezas garantiam o domínio português na terra, as igrejas asseguravam as promessas da entrada do reino dos céus, como eles acreditavam, né? Aí tem aqui a igreja de Santo Antônio, na Bahia, localizado na Bahia, né? E aqui a imagem do forte, lá de Natal. Aí vem a atividade. Número 1. Contorne abaixo o primeiro espaço dominado pelos portugueses a partir da sua chegada ao atual território brasileiro em 1500. Eles vieram por onde? Onde que a tia falou que eles vieram? Eles vieram pela floresta? Pelo morro? Pela montanha? Por onde que ele veio? A gente falou, né? Por onde? Pelo litoral. Então eles vieram por onde? Aí vocês vão circular aqui a imagem que você acha que é a correta. A número 2 está pedindo para completar, né? Complete as frases e encontre as palavras no diagrama abaixo. Tem aqui algumas palavras-chave que vocês vão completar, né? E essas palavrinhas que vocês completarem aqui, vai ter aqui no diagrama. Aí vocês vão circular, tá bom? Bom, qualquer dúvida, só chamar a tia.